Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Conexão Conceito Saúde. Hoje, este encontro tem um significado muito especial para nós, porque nós queremos compartilhar um pouco da nossa história, falar um pouco da nossa caminhada, dos nossos valores, escolhas, encontros e as inquietações que nos moveram e nos fizeram chegar até aqui. A Clínica Conceito Saúde não nasceu de um projeto pronto, ela nasceu de uma busca. Hoje eu tenho a alegria de estar aqui com o Dr. Eugênio Luiz Diório, nosso diretor científico, para conversar não apenas sobre a clínica, mas sobre o propósito e a visão que nos trouxeram até aqui. É verdade, a medicina sempre foi feita de conhecimento, mas também por pessoas. Os livros ensinam fisiologia, a pesquisa ensina biologia, a experiência ensina técnica. Mas existe algo que nenhum livro consegue ensinar completamente. A razão pela quale um médico escolhe dedicar a própria vida ao cuidado do outro. Toda a clínica nasce de um ponto inicial. E a nossa clínica nasceu de uma pergunta. Durante muitos anos, minha especialidade foi anestesiologia. É uma área bonita, segura, reconhecida. Eu participava diariamente de cirurgias complexas. Via a medicina em uma das suas expressões mais tecnológicas e eu sou profundamente grata por tudo que eu vivi. Mas comecei a sentir que faltava algo. Percebia que muitos pacientes voltavam a manifestar a doença repetidamente. Recebiam diagnósticos, tratamentos, medicamentos, mas raramente alguém perguntava como aquela pessoa tinha chegado até ali. Como ela vivia, como ela dormia, como ela se alimentava, como enfrentava o estresse e quais eram seus medos, quais eram seus sonhos. E foi esse caminho que comecei a entender que talvez fosse possível praticar numa medicina diferente. Não necessariamente melhor, mas mais completa, mais humana, mais próxima da pessoa. Quando Clarissa me contou esse sonho, eu sorri. Porque, de certa forma, era o mesmo sonho que eu carregava há décadas. Minha formação sempre esteve ligada à bioquímica clínica. Passei grande parte da vida estudando os mecanismos biológicos da saúde, o excesso oxidativo, a redox ômica, a nutracêutica, a biologia do envelhecimento, a medicina de sinalização. Viajei por dezenas de países. Conheci universidades, laboratórios, centros de pesquisa. Convivi com cientistas extraordinários. 2 prêmios Nobel, mas quanto mais aprendia, mais uma convicção cresceva dentro de mim. A medicina do futuro não poderá limitar-se a tratar doenças. Ela precisará aprender a cultivar a saúde. Foi assim que começou a nascer a Clínica Conceito Saúde. Eu não comecei pensando em equipamentos, consultório, faturamento. Comecei tentando responder a uma pergunta muito simples. Como eu gostaria que a minha própria família fosse cuidada? E essa pergunta mudou tudo, porque eu percebi que ninguém é apenas um exame alterado, um tumor, ninguém é apenas uma dor, um diagnóstico. Toda pessoa chega trazendo uma história. E desde o início decidimos que essa história merecia ser escutada. Existe uma frase que gosto muito. A medicina começa quando alguém escuta. Os exames vêm depois. A tecnologia vem depois. Os protocolos vêm depois. Antes de tudo, existe um ser humano. E foi exatamente por isso que aceitei colaborar para construir uma clínica diferente. Não um lugar onde as pessoas viessem fazer procedimentos, mas um lugar onde eles pudessem iniciar um caminho. Um caminho que começa com uma palavra: acolhimento.
Acreditamos que uma clínica só se torna verdadeiramente humana quando as pessoas conseguem sentir algo muito simples, que estão em casa. Costumo dizer que um dos nossos maiores desafios é diminuir a distância entre duas palavras, casa e clínica. Durante muitos anos, imaginamos que esses dois ambientes devem ser completamente diferentes. A casa representa segurança, afeto, família. A clínica muitas vezes desperta preocupação, ansiedade, incerteza. Nosso objetivo é justamente reduzir esse contraste. É por isso que procuramos cuidar além dos aspectos médicos. Nós consideramos fortemente o ambiente, a maneira como recebemos cada pessoa, do tempo que dedicamos à escuta, do sorriso na recepção, do café compartilhado, da conversa tranquila, dos pequenos gestos que talvez não apareçam em nenhum protocolo médico, mas que fazem toda a diferença para alguém que chega fragilizado. Hoje, sabemos que o organismo responde continuamente ao ambiente em que vive. Quando uma pessoa sente que foi acolhida, que é respeitada e que pode confiar, algo muda. Talvez não possamos medir tudo. Isso é um exame de sangue. Mas percebemos todos os dias no olhar dos nossos pacientes. Porque, antes mesmo de iniciar qualquer tratamento, já começou algo muito importante. Começou uma relação de confiança. E nenhuma medicina verdadeiramente humana pode existir sem ela. É exatamente isso que desejamos para cada paciente que atravessa essa porta. Que ao entrar na clínica Conceito Saúde, tenha a sensação de estar em um lugar onde será cuidado como gostaríamos que fossem cuidadas as pessoas que mais amamos. Mas voltamos ao nosso caminho. Sim, o conceito de caminho aparece logo na entrada. Quem chega pela primeira vez talvez nem perceba. Mas tudo foi pensado para que o espaço físico acompanhe o percurso clínico. A pessoa chega, é recebida, acolhida, seus dados registrados. Sua história começa a ser escrita numa pré-consulta. Depois vem as primeiras avaliações, exames, a conversa e pouco a pouco ela deixa de ser um desconhecido e passa a ser uma pessoa que começamos verdadeiramente a conhecer. Essa talvez seja a maior diferença da nossa proposta. Nós não acreditamos em medicina de prateleira. Não acreditamos que duas pessoas iguais no papel sejam realmente iguais. Cada organismo possui sua própria história. Biológica, genética, epigenética, seu microbioma, estilo de vida, seu ambiente, sua capacidade de adaptação, a maneira de responder ao estresse. Tudo isso constrói o que chamamos de terreno biológico. É sobre o terreno que procuramos trabalhar. Muitas pessoas nos perguntam que medicina oferecemos. Oferecemos uma medicina focada na pessoa. Uma medicina que busca compreender cada paciente de forma individualizada, utilizando fundamento científico, experiência clínica e utilidade real para cada caso. Uma medicina que não se prende a rótulos, mas também não se apoia em modismos, que investiga antes de concluir, que escuta antes de prescrever, que respeita a complexidade de cada história, sem preconceitos, sem promessas milagrosas e sempre com responsabilidade. Na verdade, eu sonho como o dia em que não precisaremos mais usar nenhum adjetivo, nem integrativa, nem funcional, nem preventiva, nem personalizada. Apenas medicina. Porque medicina, em sua essência, sempre deveria integrar conhecimento, ciência, experiência, humanidade e responsabilidade.
Talvez o problema seja o fatto di che a medicina attuale ainda nem sempre consegue integrar tudo aquilo que já sabemos sobre os seres humanos. Existe uma palavra que usamos com muita frequência: cuidado. Não apenas tratamento, porque cuidar significa acompanhar, orientar, significa permanecer ao lado da pessoa mesmo quando a solução não é imediata. Significa construir confiança. E essa confiança não nasce de uma receita, nasce da relação. Existe outra palavra que talvez resuma toda a nossa filosofia: saúde. Parece óbvio, mas durante muitos anos a medicina concentrou seus esforços principalmente na doença. Nós fazemos uma pergunta diferente: o que mantém uma pessoa saudável? O que permite que o organismo recupere equilíbrio? O que favorece a adaptação? O que fortalece a resiliência? Como podemos estimular aquela extraordinária capacidade de recuperação que os antigos se chamavam de vis sanatrix natura, e que hoje a biologia moderna começa novamente a compreender? Essa pergunta mudou completamente a nossa maneira de trabalhar, porque deixamos de olhar apenas para aquilo que está errado. Passamos também a procurar aquilo que ainda está funcionando e, sobretudo, aquilo que pode voltar a funcionar. Esse é um pouco da história que nos trouxe até aqui. No próximo episódio, nós vamos mostrar como esse olhar acontece na prática. Como é a jornada do paciente dentro da clínica Conceito Saúde, da primeira escuta à investigação, dos exames, à construção de um plano de cuidado. Cada etapa foi pensada para compreender melhor a pessoa que chega até nós. Esperamos você no próximo Conexão Conceito Saúde.